E aí, minha turma, como é que nós estamos? Tudo certo com todo mundo? Vamos para mais um videozinho nosso. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à parte de cones e pirâmides que a gente veio falando nos últimos vídeos e nós vamos falar agora especificamente da parte de troncos, que é um detalhe, na verdade, do conteúdo e que se encontra ali na página 137, na parte de cima ali do teu desenho, se quiser dar uma conferida lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é a ideia de tronco, o que é um tronco, e depois a gente vai ter que ver como é que isso aqui cai em prova, especialmente com relação ao cálculo do volume, tá? Para a gente entender o que é um tronco, a gente pode, na verdade, usar tanto a referência de um cone quanto a referência de uma pirâmide. Vamos pegar primeiro o exemplo de um cone circular, ó. Então aqui está a base do cone. Vou fazer um cone reto. Em geral, isso aqui vai ser cobrado com cones retos, né? Então imagina que eu tenho aqui o centro do círculo, lá em cima eu tenho o vértice desse cone, eu vou unir esse vértice através da geratriz ali com o círculo de baixo. Está aqui o nosso cone. A questão vai nos dizer basicamente o seguinte: imagina que esse cone estivesse em cima, sobre, né, para ser mais correto, sobre um plano, uma superfície plana. Então eu tenho uma superfície plana aonde esse cone está apoiado. Agora imaginemos que esse cone vai ser seccionado, e aí de novo aparece a ideia de secção, que nós já falamos um pouquinho. Esse cone vai ser seccionado por um outro plano que seja paralelo com relação a este aqui. Em geral pode dar até nome, ó. Esse plano aqui é o plano π, por exemplo, ou plano π1. E esse plano vai ser cortado, vai ser seccionado através de um outro plano necessariamente paralelo. Para poder falar em tronco tem que ser um plano paralelo. Então imagina que eu construo aqui um outro plano, vou desenhar mais ou menos assim, como é que vai ficar? Aqui. Esse plano paralelo com relação ao primeiro. Tá? Então eu vou fazer um corte, estou fazendo uma secção. Agora lembra o seguinte, toda vez que eu faço uma secção, toda vez que eu faço um corte, eu acabo dividindo a figura, eu acabo quebrando a figura em partes, né? E é justamente isso que vai acontecer nesse caso aqui. Quando eu corto, quando eu secciono um cone através de um plano paralelo à base, que eu vou chamar de π2, por exemplo, esse cone vai ser dividido em duas partes. Por quê? Porque eu vou ter isso aqui que eu vou te mostrar aqui no desenho, ó, na parte de cima. Se eu pudesse cortar isso aqui em dois pedaços, na parte de cima vai surgir um conezinho pequeno, só que na parte de baixo vai aparecer esse outro sólido aqui, e esse outro sólido aqui é o que nós chamamos de tronco. Então, quando a gente fizer a secção, deixa eu fazer aqui o desenho separado, quando a gente fizer uma secção, desde que essa secção seja uma secção através de um plano paralelo à base, essa secção vai ter que dar origem a um tronco de cone. Então, o tronco como é que ele é? Ó? Ele tem duas bases, certo? Por quê? Porque ele tem essa base maior aqui, que é uma circunferência grande, e eu vou fazer separado aqui para vocês verem, e ele tem como base menor aquele outro circulinho ali, ó. Então, imagina que eu desmembrasse esse desenho em dois desenhos, e aí a coisa fica mais ou menos assim, ó. Passou um pouquinho ali, mas não tem problema. Então, feito o plano paralelo à base, automaticamente eu dei origem a esses dois sólidos. Eu vou chamar esse sólido de cima aqui de conezinho, para diferenciar do cone original. E aqui embaixo, sim, eu tenho o famoso tronco de cone, certo? O tronco de cone, galera, ou tronco de pirâmide, né? Pode ser qualquer um dos casos, eu poderia fazer a mesma situação com uma pirâmide, pego uma pirâmide, corto ela na horizontal. É o que vai cair bastante em prova, especialmente com relação ao volume. Só que vocês têm que entender que a ideia aqui não é a decoreba de uma fórmula com relação a volume de tronco, mas simplesmente de um raciocínio. Na verdade, a gente pode dizer simplesmente o seguinte: se uma questão te perguntar o volume do tronco, tu já tem que saber que o volume do tronco ele tem que ser o volume do cone grande, que era o volume do cone original, menos o volume do cone pequeno, que é esse conezinho que apareceu aqui na parte de cima. Então, assim, ó, vai cair tronco em prova? Vai. O que vão perguntar? Provavelmente vão perguntar o volume.
Como é que calcula o volume? Volume de tronco, a gente não usa uma fórmula específica, a gente pega o cone inteiro e aí a gente vai tirar a partezinha de baixo a partezinha de cima, desculpa, a partezinha de cima para calcular a parte de baixo. Então, como é que aparece isso aqui? Vamos ver um exemplo, tá? Esse primeiro exemplo, na verdade, serve para introduzir aqui para vocês entenderem alguns detalhes que estão envolvidos aqui, mas já já eu preciso que vocês não percam de ver esse vídeo até o final, porque eu vou ainda abrir algumas noções. Então vamos começar com um exemplo que é o seguinte. Imagina que a questão... Ó, agora é um vendaval aqui, por isso que eu estou numa casa assombrada. Acho que não pega no microfone, né? Acho que não. Mas vamos fazer o exemplo aqui que é o seguinte. Imagina que eu tenho um cone, ó. Aí eu gosto de começar nessas questões fazendo a base, apesar de estar meio torta. Imagina que eu tenho a base do cone aqui está o centro da base desse cone, imagina que ali em cima está o vértice desse cone, mais ou menos aqui, une esse vértice com cada um dos pontos, aí a questão basicamente vai ter um enunciado que é padrão, eles dizem sempre a mesma coisa, que é o seguinte, eles vão dizer assim, ó, um cone com determinadas medidas, e aí eu já vou botar essas informações desse cone aqui. Digamos que esse cone tem uma altura que vale a 24 centímetros, por exemplo, e digamos que esse cone tem um raio da base, que eu vou chamar de R maiúsculo, que valha, por exemplo, deixa eu fazer a conta para ficar um valor bom, 8, que vale a 8 centímetros, então um cone de altura 24 e raio 8. Aí a questão vai dizer assim, esse cone é seccionado através de um plano paralelo à sua base. E aí provavelmente não vai ter desenho, vocês vão ter que fazer o desenho. Então ele vai ser cortado através de um plano paralelo à sua base, dando origem a dois novos sólidos. Esses dois novos sólidos, vocês já sabem quais são, é o cone de cima e o tronco de cone na parte de baixo, certo? Aí agora a questão diz o seguinte, sabe-se... Aliás, eu acho que é interessante aqui colocar esse desenho aqui, desse plano aqui do chão. Aí a questão vai ter que dar uma informação extra. Por enquanto eu só dei as informações do próprio cone, né? A altura e o raio. A questão vai dizer o seguinte, sabe-se que este cone foi cortado por um plano, que é esse plano paralelo à base aqui, e sabe-se a altura aonde ocorreu esse corte. Então a questão vai te dar essa informação aqui, por exemplo. Ó. Essa informação aqui também pode ser caracterizada, ela também pode ser chamada como a distância entre os dois planos. Certo? Concordamos? A distância entre os dois planos. Vamos dizer, por exemplo, que a distância entre esses dois planos é uma distância de 18 centímetros. Por exemplo, isso aqui a questão nos deu. E a pergunta é, sabendo que essa distância é 18 centímetros, qual é o volume, vou anotar aqui do lado, qual é o volume do tronco? Sabendo que a distância entre esses dois planos é uma distância de 18 centímetros. Na verdade, esse 18 centímetros aqui, ele é nada mais nada menos do que a própria altura desse tronco, né? Eu poderia pensar na altura do tronco, chamando ela de 18 centímetros. Mas ok, como é que a gente vai ter que pensar nisso? Galera, vocês têm que lembrar do seguinte, todas as questões de tronco, de cone, de pirâmide são questões que vão envolver semelhança. Por que semelhança? Olha só, vamos primeiro pegar essas duas informações que a questão nos deu e vamos botar isso aqui no desenho. Ó. Eu tenho no cone inteiro uma altura que eu conheço, que é essa altura inteira aqui, que eu sei que vale 24, e eu tenho ainda o raio dessa base, que eu sei que vale 8. Ó, aqui tem um ângulo de 90, né? A altura tem que ser perpendicular. E automaticamente surge esse triângulo retângulo aqui, que foi um triângulo retângulo que nós vimos quando nós falamos na nossa aula de cone. Deixa eu dar uma reforçada aqui em cima só. Certo? Esse triângulo retângulo formado pela altura do cone inteiro, pelo raio do cone inteiro e pela geratriz do cone, que nesse caso eu não sei, mas que eu não vou precisar. Agora, além disso, além desse triângulo retângulo que apareceu aqui, a gente pode identificar um segundo triângulo retângulo que, atenção, ele não vai estar dentro do tronco.
certo? Esse segundo triângulo retângulo, ele vai estar dentro do conezinho. Então é muito importante que vocês percebam que o tronco não entra no cálculo. O volume do tronco vai ser calculado indiretamente. Na prática, eu vou usar sempre o cone grande e o cone pequeno, que são as duas informações que eu vou relacionar. Então, olha só, se eu desenhar isso aqui separado, olha como é que vai ficar. Eu tenho, nesse caso, um triângulo retângulo em que eu conheço os dois catetos, que são justamente a altura que é 24. Vou anotar aqui do lado. A altura que é 24. E o raio da base, que vale 8, que é essa medida aqui. E ao mesmo tempo eu tenho um outro triângulo retângulo menorzinho ali em cima, vou desenhar ele aqui, em que uma informação, pelo menos, é dada, ainda que seja de forma indireta. Vocês concordam que tem uma informação que está sendo dada? Por quê? Porque como eu sei que a altura inteira vale 24, né? Se eu já sei que essa parte aqui de baixo vale 18, então automaticamente eu posso afirmar que ainda tem uma partezinha aqui, ó, que está faltando, que para completar os 24, do 18 para o 24, tem que ser igual a 6. Essa partezinha que está faltando, que tem que ser igual a 6, é justamente a altura desse conezinho. Esse conezinho de cima tem a altura que é igual a 6. É bom saber a altura dele, porque como eu quero calcular o volume do tronco, ó, eu vou ter que diminuir o volume do grande menos o volume do pequeno. Então, a altura aqui vai ser necessária. Agora, também é necessário descobrir isso aqui, ó, esse Rzinho. Porque uma coisa é o Rzão, que vale 8, que é essa medida aqui embaixo. Agora, outra coisa é aquele Rzinho que está ali, que é o raio da base do pequeno. A boa notícia é que esses dois triângulos são, claro, triângulos semelhantes. Esses dois triângulos são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Olha, porque eles têm ambos ângulo de 90 e além deles terem ângulo de 90, esse ângulo daqui de cima é o mesmo para os dois, tá ali, ó. Então, automaticamente, como já tem dois ângulos iguais, o terceiro ângulo vai ter que ser igual também. Certo? Deu para entender? Agora, vê bem, isso aqui é uma semelhança bem simples, né, galera? Tu não precisa nem montar semelhança, porque a ideia de semelhança, a gente viu, é a ideia de proporção. Então, se eu comparo as duas alturas, ó, do 24 por 6, eu sei que isso aqui é a quarta parte. Se eu pegasse o 24 e dividisse por 4, ia dar exatamente 6, certo? Bom, se eu tenho essa relação de quarta parte ali, eu tenho que ter a mesma relação de quarta parte aqui. Então, a conclusão que eu sei é que o raio aqui tem que ser 8 dividido por 4, que é igual a 2. O que é esse 2 que eu acabei de encontrar? Claro que esse 2 que eu acabei de encontrar é justamente o raio do cone menor, ali de cima, certo? E agora eu consigo então calcular o volume do tronco, ó. Como é que vai ficar o volume do tronco? Primeiro, volume grande, área da base vezes altura sobre 3. Área da base, π vezes 8 ao quadrado, estou falando do cone inteiro, raio 8. Área da base, π vezes 8 ao quadrado, vezes a altura dele, que é 24, dividido por 3. Área da base vezes a altura sobre 3, menos o volume do cone pequeno, que tem raio 2, que foi o que eu descobri aqui na semelhança, π vezes 2 ao quadrado, área da base, vezes a altura dele, que vale 6, também dividido por 3. E agora ficou fácil, 24 dividido por 3 dá 8, né? 24 dividido por 3 dá 8, 6 dividido por 3 dá 2, então eu vou encontrar aqui o volume do tronco. Aqui ficou 8 ao quadrado, que é 64. 64 vezes 8 é 512. Então eu tenho 512 π menos, e aqui vamos fazer a conta, 2 ao quadrado dá 4, aquele 4 vezes aquele 2 dá 8, deu 8 π. Olha que louco, hein? Esse cone inteiro, o cone inteiro tem volume 512 π, enquanto esse cone pequenininho daqui tem volume só 8 π, uma diferença enorme entre os dois. 512 π menos 8 π vai dar um volume total que é de 504
π, e como eu estou falando essas medidas em centímetros, isso aqui tem que dar centímetros cúbicos. 504π centímetros cúbicos é o volume desse tronco. O volume do tronco eu calculo simplesmente subtraindo o volume total, tirando do volume total o volume pequeno. Beleza? Bom, tendo entendido isso, isso aqui seria o nível mais básico de questão de volume de tronco. Mas eu quero, a partir daqui, e agora vem o que eu acho que é a parte mais importante, eu preciso que vocês entendam agora uma conclusão que eu vou chegar. Eu vou usar o nosso exemplo aqui como o ponto de partida, tá? Olha só, a gente falou numa situação em que nós estamos trabalhando com uma semelhança. Então eu vou retomar aqui para vocês entenderem direitinho o que eu quero. Eu tinha um cone original, ficou meio tortinho de novo, cone original. Aqui está o centro do cone, da base do cone. O vértice está aqui em cima, mais ou menos por aqui. E esse cone foi seccionado, formando um tronco de cone e um conezinho. Eu vou desenhar, galera, esse conezinho aqui no próprio desenho. Se eu ignorar aí o plano, vamos pensar só no conezinho. Então, esse conezinho que eu usei no exemplo, ele tem uma relação com o cone original. Qual é a relação que ele tem com o cone original? Ora, eu estou mostrando que existe uma semelhança de triângulos envolvendo esse cone grande, a altura do cone grande, raio do cone grande, geratriz do cone grande, altura do cone pequeno, raio do cone pequeno, geratriz do cone pequeno. Eu tenho uma semelhança de triângulos, sendo que cada um dos triângulos pertence a um dos cones. Ora, é justamente por isso que nós vamos poder dizer que o que nós temos aqui é uma semelhança de cones. Então, a noção de semelhança, ela pode ser expandida para geometria espacial. Ela não pertence só à geometria plana. Quando eu estou falando em semelhança, eu posso estar falando em geometria espacial também. Agora, olha só. Tá, então, quer dizer que esses dois cones são semelhantes. Isso, tá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito importante. Eu vou desenhar esses dois cones separadamente, tá? Eu vou fazer aqui separado para a gente poder comparar as duas coisas. Aqui eu tenho o cone maior, mais ou menos assim, e depois eu tenho o outro cone que está aqui. Eu vou usar agora os dados da questão anterior para vocês entenderem uma coisa muito importante, que é o seguinte. O que eu sabia sobre o cone maior? Bom, eu já sabia que a altura dele era 24. Eu sabia que o raio dele, esse raio aqui da base, era 8. E eu consegui calcular o volume dele, que deu 512π. Estou falando do volume inteiro, tá? Não estou falando só do tronco agora, estou falando do volume total, o volume do cone grande, que deu 512π. Então eu tenho essas três informações com relação a ele. Eu sei a sua altura, eu sei o raio e eu sei o volume. Agora, com relação ao outro cone, o que eu já sabia também? Eu vou usar letras minúsculas aqui para diferenciar. A altura dele eu sei que vale 6. Depois, o raio dele eu descobri que valia 2. E o volume dele eu também calculei, vou chamar de volume pequeno, que tinha dado 8π. Certo? E todas essas medidas estão em centímetros. Isso aqui é centímetros, isso aqui é centímetros, isso aqui é centímetros cúbicos, que é volume. Isso aqui é centímetros, isso aqui é centímetros, isso aqui é centímetros cúbicos também. Tudo bem? Bom, agora olha só. Eu quero que a gente faça uma comparação. Eu acabei de mostrar para vocês dizer para vocês que esses cones são cones semelhantes entre si. Ora, a noção de semelhança, atenção total, porque essa é a parte mais importante, tá, galera? A noção de semelhança envolve a ideia de proporção, certo? Então, a gente pode olhar para esses dois conjuntos de valores aqui e estabelecer certas proporções. Primeira coisa, vocês têm que enxergar
que existe uma proporção que é a mesma entre as alturas e os raios. Então, por exemplo, se eu comparo a altura do pequeno com a altura do grande, a gente está vendo que é a quarta parte. Se a altura é a quarta parte, o raio também tem que ser a quarta parte. Ou seja, existe uma proporção direta nesse caso. A altura é diretamente proporcional ao raio, que por sinal vai ser diretamente proporcional à geratriz também. Certo? Poderia pensar o contrário. Se da altura pequena para a altura grande foi o quádruplo, então do raio pequeno para o raio grande também tem que ser o quádruplo. Então, uma primeira proporção que a gente tem que saber é essa, é a proporção, vou anotar aqui no canto, a proporção direta entre a altura, o raio e a geratriz. Significa que se eu fosse usar aquele nosso jeito de escrever da geometria plana, igualdade de proporções, eu teria que dizer então que a altura do cone grande está para a altura do cone pequeno, na mesma proporção que o raio do cone grande está para o raio do cone pequeno, na mesma proporção que a geratriz, que nesse caso nem apareceu aqui, né? Mas que é a mesma coisa, a geratriz do cone grande com relação à geratriz do cone pequeno. Todos são diretamente proporcionais. Se a altura é o quádruplo, o raio é o quádruplo. Se a altura é o dobro, o raio é o dobro. Isso quando eu estiver tratando, claro, de dois cones semelhantes entre si. Dois cones, sendo que um deles tenha sido gerado por uma secção paralela à base. Né? Então, quando dois cones forem semelhantes, a relação entre as alturas é a mesma que a relação entre os raios, que é a mesma que a relação entre as geratrizes. O problema se dá com relação ao volume. Aí a coisa começa a ficar interessante, fica diferente, na verdade, né? Porque é o seguinte, eu preciso que vocês enxerguem que, comparando as alturas, vamos pegar esses valores aqui, tá? Comparando da altura menor para a altura maior, ficou 4 vezes maior. Comparando do raio menor para o raio maior, também ficou 4 vezes maior, porque a proporção é a mesma. Agora, e com relação ao volume? E aí que vem o lance, que é a coisa mais importante dessa aula inteira. A pergunta é, se a altura é o quádruplo e o raio também é o quádruplo, eu posso afirmar que o volume tem a mesma proporção? Ou seja, o volume do 8π para o 512π também é 4 vezes maior? Posso afirmar, ou seja, que a razão entre os volumes é a mesma razão que a razão entre as alturas, que a razão entre os raios e que a razão entre as geratrizes? Se eu puder afirmar isso, eu poderia acrescentar aqui, ó, uma outra igualdade, igual a altura do grande e a altura do pequeno, raio do grande e raio do pequeno, geratriz do grande e geratriz do pequeno, volume do grande e volume do pequeno. Dá para fazer isso? Não, infelizmente não dá. Vocês têm que perceber que do 8 para o 512, eu tenho uma proporção que é cúbica. Ou seja, se a altura ficou 4 vezes maior e o raio também ficou 4 vezes maior, o volume ficou 4 ao cubo vezes maior. Ou seja, ele ficou 64 vezes maior. Faz a conta. Quanto que é 8 vezes 64? 8 vezes 4 ao cubo, 8 vezes 64 é 512. Isso quer dizer, então, galera, que o volume ele não é diretamente proporcional ao raio, ele é proporcional ao cubo do raio, ou ele é proporcional ao cubo da altura, ou ele é proporcional ao cubo da geratriz, dependendo de quem tu for usar na tua escrita. Certo? Então eu tenho uma proporção que tu pode chamar de proporção cúbica toda vez que envolver o volume. A boa notícia, na verdade, é que tu pode fazer semelhança com volume. Só que tu tem que cuidar. Se tu fizer volume do grande está para volume do pequeno e quisesse igualar assim, estaria errado. A razão entre os volumes não é igual à razão entre as alturas. Calcula a razão aqui. 512 por 8. Quanto que é 512 por 8? 64. E quanto que é 24 por 6? É 4.
Então a razão entre os dois volumes não é igual à razão entre as duas alturas. Agora, se tu fizer isso aqui, aí sim. Porque pega os valores de novo. Volume grande dividido pelo volume pequeno. 512π dividido por 8π. Aqui no meu exemplo está dando 64. Quem é a razão entre as alturas? 24 por 6. É 4. Mas como agora esse 4 está elevado ao cubo, aí 4 ao cubo é 64. Agora essa igualdade ficou certa. Certo? Isso aqui, ó, é a coisa mais importante da aula inteira. Entender que existe uma proporção cúbica entre volume de um lado e alturas do outro. Agora, é óbvio, né? Como a... Olha só, o que tem aqui dentro? Isso aqui é a razão entre as alturas, Hzão dividido por Hzinho. Só que Hzão dividido por Hzinho é igual a Rzão sobre Rzinho, que é igual a Gzão sobre Gzinho. Então, claro que eu posso escrever também assim... volume do grande está para volume do pequeno, assim como raio está para raio ao cubo. Ou também, volume do grande está para o volume do pequeno, assim como geratriz está para geratriz ao cubo. Qualquer um dos casos está certo. Depende quais são as informações que a questão vai dar. Se tu vai usar raio, se tu vai usar geratriz ou se tu vai usar as alturas. Mas o que importa é o seguinte, resumo da ópera, é o seguinte, se tu tá montando uma proporção que envolve volumes, o outro lado da igualdade, que está envolvendo uma medida de comprimento, que é o raio, a geratriz ou a altura, tem que estar ao cubo. Deu para entender essa ideia? Faz sentido essa ideia para vocês? Bom, se faz sentido, aí a gente pode treinar um pouco. Vamos dar uma olhada na página 145. Pega lá a página 145 do livro, vamos ver como é que isso aqui aparece, vamos fazer um pouco de exercício para a gente treinar esse negócio aqui. Página 145, eu vou fazer uns 2 ou 3 exemplos. Página 145 do livro. A primeira questão que eu vou fazer é 186. 186. O que diz ela? Pega lá. Diz assim, a figura representa um cone reto com 10 centímetros de altura e 6 centímetros de raio da base. Esse cone está de cabeça para baixo no desenho. Então aqui está a base, que é um círculo. Centro do círculo mais ou menos aqui. Eu gosto de fazer o centro aqui só para poder alinhar um pouco. Ali está o vértice, ó. Une isso daqui, une isso dali. Isso aqui é o cone grande, né? Isso aqui é o cone original. Que eu sei que tem essas medidas 6 e 10. Aí diz assim, esse cone foi seccionado por um plano perpendicular à altura. Que é a mesma coisa, plano perpendicular à altura é um plano na horizontal, né? Paralelo à base. Que contém seu ponto médio, diz a questão. Ou seja, isso significa que esse plano cortou a altura na metade. Cuidado, não é o volume que foi cortado na metade, tá? É a altura que foi cortada na metade. Então, como essa medida inteira aqui, a questão tinha dado que era a altura total, a questão tinha dado que era 10, vou botar isso aqui no desenho aqui do lado, ó. Como eu sei que essa altura inteira aqui vale 10, então eu sei também que essa medida aqui tem que ser 5. Tanto para cima quanto para baixo, beleza? E aí surgiu esse outro cone aqui. Bom, o que nós já sabemos? Nós já sabemos que esse outro cone é um cone semelhante ao primeiro. Pergunta da questão é qual é o volume do tronco de cone obtido? Qual que é o volume do tronco de cone obtido? Essa é a pergunta. Eles ainda deram lá em cima a medida do raio, nem precisaria, tá? Medida do raio, que é essa medida que está aqui. Essa medida aqui eu sei que vale 6, a questão nos disse. Por que eu não precisaria? Eu quero fazer essa questão diferente do jeito que eu fiz o primeiro exemplo. Porque o primeiro exemplo eu montei a semelhança de triângulos para achar o raio, para daí calcular e etc. Aqui eu vou fazer diferente. Vamos pensar junto. Eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular o volume do tronco. Isso não mudou, o volume do tronco tem que ser o volume grande menos o volume pequeno. Beleza? Item 1, volume grande. O volume do cone grandão. Isso aqui eu já posso calcular.
porque a questão me deu as informações necessárias. Então vamos calcular. Volume grande tem que ser igual a área da base, o raio lá é 6, então vou usar π vezes 6 ao quadrado, essa é a área da base, vezes a altura que é 10, tudo isso dividido por 3, certo? Esse é o volume total. Isso aqui vai dar π vezes 36 vezes 10 dividido por 3, esse 36 por 3, 12. Então esse volume aqui deu 120 π. Isso é o volume inteiro. Agora vê bem, eu quero calcular o volume do pequeno, e aqui que vai dar a diferença com relação ao outro jeito que eu calculei antes. Volume pequeno. O que vai ficar diferente? Ao invés de eu fazer uma semelhança para achar o raio do pequeno, que foi o que eu fiz na outra questão, eu vou fazer uma proporção já direto para achar o volume, sem precisar passar pelo raio. Então como é que vai ser isso? Eu gosto sempre de desenhar separado, tá? Então desenha separado comigo, que eu acho que é útil pelo menos para a gente se localizar. Eu vou fazer uma semelhança com os dois cones. Então eu peguei o cone grande, que é o cone original, e eu vou desenhar separado aqui do lado esse cone pequeno, laranja, que é o cone semelhante a ele, tá? O que eu sei sobre essas figuras? Primeiro, com relação ao cone original, eu sei que a altura dele é igual a 10. Essa informação eu tenho com relação ao cone original. E eu sei o volume dele. O volume do cone, eu calculei, ele é 120 π. Ora, se eu já tenho a altura e o volume, eu não preciso do raio, porque eu vou poder usar a relação de proporção cúbica. Então a altura é 10, o volume é 120. E no outro cone, o que eu sei? Eu sei que a altura é 5. E a pergunta é quem é o volume? Então eu vou montar uma semelhança entre dois cones. Vou deixar isso anotado aqui de novo. Semelhança de cones. É uma semelhança de cones envolvendo volume. Com volume. Então agora ficou fácil. Como é que vai ficar isso? Olha que lindo. Eu sei que o volume do grande, que é 120 π, tem que estar para o volume do pequeno, que é o que eu quero descobrir, na proporção cúbica com as alturas. Então a altura do grande é 10, a altura do pequeno é 5, e isso aqui tem que estar elevado ao cubo. E aí eu vou calcular direto o volume do pequeno, sem precisar passar pelo raio do pequeno. Ó, 10 dividido por 5 vai dar 2, tudo isso aqui dentro, que elevado ao cubo deu 8. Então, 120 π dividido pelo volume do pequeno é igual a 8. Passa esse 8 dividindo e o volume para lá. Então, isso aqui deu 120 π sobre 8 é igual ao volume do pequeno. E aí, isso aqui vai dar quanto? 120 dividido por 8. Lembra que dividir por 8 é a mesma coisa que dividir por 2 3 vezes, né? Porque 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 120 pode ser dividido por 2, por 2 e por 2. 120 por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15. Então, o volume do pequeno é 15 π. O que é óbvio, porque se a altura é a metade, que é o que eu estou vendo aqui, se a altura é 1/2, o volume tem que ser 1/8. Ou seja, era só ter pegado o volume total direto e dividido por 8, que foi o que eu encontrei aqui. Mas eu acho legal que vocês montem para daí poder enxergar todo o processo. Assim o volume do tronco, que era o que a questão queria, ele tem que ter ficado 120 π, que era o volume total, menos esses 15 π que eu descobri pela proporção, e isso aqui tem que ter dado, então, 105 π. Se todas essas medidas são em metros, então isso aqui é em metros cúbicos. 105 π metros cúbicos é a resposta final da questão. Foi, tamo junto, boa, ruim, mais ou menos, quem sabe. Vamos fazer mais uma, ainda ali na página 145, não, acho que eu vou pegar uma da página seguinte aqui, da página 140, não pode ser da página seguinte, tem que ser dessa daqui mesmo, página 140 não, da página anterior,
pegar ali da página anterior, na página, isso, 144. Página 144 e a questão é a questão 183, para a gente finalizar isso daqui. Ah, desculpa, falei errado. 183 não, 178, que é da URGS que eu quero fazer. Então, questão 178, para a gente finalizar, diz assim. A figura apresenta um cone circular reto de base B. Olha só, aqui eu estou escolhendo fazer essa questão porque ela traz uma coisa que é muito rara, tá? Mas é importante vocês enxergarem. Que pode aparecer, como já apareceu aí na URGS. Então, o que é a base B? A base B é o círculo. Está chamando de B por causa da palavra base, mas é um círculo. Então, um cone cuja base é um círculo. Até agora, isso não diz nada, né? Uma figura que é um cone circular reto de base B. Uma secção ou seção S do cone, paralela a B, está a 3 centímetros do vértice e a 6 centímetros de B. Olha só que interessante, eu tenho uma secção que está mais ou menos aqui, certo? Ela está a 3 centímetros do vértice, que é o vértice. O vértice é esse ponto aqui, ó. Ela está a 3 centímetros do vértice. Então, o que a questão está nos dizendo é essa altura aqui desse cone pequeno, 3 centímetros, e ela ainda está a 6 centímetros da base B. O que é 6 centímetros da base B? 6 centímetros da base B é essa altura do próprio tronco, que eu vou fazer aqui tracejado. Isso aqui está a 6 centímetros. Então, isso aqui é 6 e aquilo ali é 3. Claro que, em outras palavras, a questão está nos dando a altura inteira. Né? Essa altura inteira vale 9. Beleza? Deixa eu acrescentar isso aqui no desenho. A altura total vale 9. Pergunta da questão é: qual é o valor da razão entre as áreas de B e a área de S? A área de B é a área da base do cone grande, ó. É essa área que a questão está falando aqui. E que, em princípio, eu não sei, porque eu não sei o raio, né? Então, eu quero saber essa área aqui, a área do B, dividido pela área do S. Beleza? Área de B dividido pela área de S. Vou deixar isso escrito aqui. Eu gosto de, nessas questões de razão, sempre escrever antes de calcular. Então, eu quero calcular a área do B dividido pela área do S. A área do B é a área dessa base grande. Essa base grande, se tu quiser colocar, ela tem um raio R, que eu não sei quem é. Vou chamar isso aqui de Rzão. E aquela base pequena ali também tem um raio pequenininho, Rzinho, que eu também não sei quem é. O que eu sei são as alturas. Mas eu poderia escrever isso, ó. A área do grande é π Rzão ao quadrado e a área do pequeno é π Rzinho ao quadrado. Certo? Esse círculo e aquele círculo. Boa notícia é que aí esse π vai cancelar com esse, aí eu já pelo menos deixo isso escrito de um jeito melhor. A razão entre as áreas ficou igual à razão entre o quadrado do raio grande sobre o quadrado do raio pequeno, que também dá para reescrever assim, ó. Rzão sobre Rzinho elevado ao quadrado. Então, um jeito de fazer a questão seria simplesmente isso que eu fiz agora e aí pensar o seguinte, ó. Se a área da base grande dividida pela área da base pequena é igual a Rzão sobre Rzinho ao quadrado, na prática o que eu preciso saber é a razão entre os raios. Certo? Se eu fizer a razão entre os raios, daí é só elevar isso aqui ao quadrado. Eu sei a razão entre os raios? Aí alguém vai dizer assim, mas Bruno, tu não sabe nenhum dos dois raios, como é que tu vai saber a razão entre os raios? Bom, mas olha só, atenção, a gente sabe que a razão entre os raios tem que ser igual à razão entre as alturas, porque raios e alturas são diretamente proporcionais. Então a razão entre os raios, ela tem que ser a altura grande do cone inteiro, que eu sei que vale 9, dividido pela altura pequena, que eu sei que vale 3. Ora, se o grande tem a altura 9 e o pequeno tem a altura 3,
Isso quer dizer que a altura é o triplo. Por isso que essa razão aqui dá 3. Só que se a altura é o triplo, o raio também é o triplo. Então, o raio grande dividido pelo raio pequeno, a razão entre esses dois raios tem que dar o próprio 3. Então, área da base sobre área da base tem que ser igual a 3, que é Rzão sobre Rzinho, elevado ao quadrado, que é igual a 9. Certo? O modo 2 seria pensar direto, que é a mesma coisa, numa proporção. Assim como aqui eu tive uma proporção direta, e aqui envolvendo o volume eu tenho uma proporção cúbica, nesse caso eu tenho uma proporção quadrática. O que diz a proporção quadrática com relação a áreas? Ela diz que a área do grande está para a área do pequeno na mesma proporção que as alturas, só que ao quadrado. Ou a área do grande está para a área do pequeno na mesma proporção que os raios, só que ao quadrado. Então, a segunda maneira, na verdade, não é diferente, ela é exatamente a mesma, só que com a vantagem que eu não precisaria fazer todo esse desenvolvimento aqui. Poderia pensar direto, olha, o que eles estão pedindo? A razão entre as áreas. Qual é a razão entre as áreas? É o quadrado da razão entre as alturas. Ou é o quadrado da razão entre os raios, que é a mesma coisa. Então, como eu sei que é a mesma coisa, bastaria usar essa primeira aqui, nem precisaria pensar nos raios, ó. Simplesmente eu quero saber a razão entre as áreas, então é o quadrado da razão entre as alturas. A razão entre as alturas é 3. 3 ao quadrado vai ter que ficar 9, que é o que está na letra C. Feito, galera. Estudem, deem uma olhada nessas questões de proporção envolvendo volume e área, principalmente volume, especialmente no cone, que é o que cai bastante. Feito? Até mais, galera. Tchau, tchau.